Bom dia, meu nome é Flávio, sou residente do segundo ano. Vou apresentar aqui meus pontuais também, residente do segundo ano, a parte do Scalp Block, o manejo anestésico, infecções hemodinâmicas, desse bloqueio aí, no contexto da neurocirurgia. Aqui. Bom, primeiramente falando um pouco sobre a técnica do bloqueio, como ele é realizado, o Scalp Block. Relembrando aqui a inervação aqui da região da cabeça, a gente vai ter principalmente 6 nervos aqui, que são supratronclear, supraorbitário, que vão inervar a parte frontal aqui da cabeça. A periauricular, você vai ter o grande auricular aqui atrás, aqui na verdade, e o occipital menor. E você vai ter o zigomático, não, o aurículo temporal aqui na região da frente da orelha, e na parte occipital, o occipital maior. Só lembrando uma coisa em relação ao zigomático temporal, né? Que essa imagem ela não mostra, mas existem algumas imagens anatômicas que mostram uma ascensão do zigomático temporal, inervando um pouco a região do scalp, né? Esse é um bloqueio que às vezes não é feito, né? Tem gente que não faz, às vezes não inclui ele no Scalp Block. Em alguns trabalhos a gente viu, algumas publicações mostram ele sendo feito, outras vezes não é feito, mas eu acho que vale a pena, porque tem algumas variações anatômicas que ele pega uma região mais aqui. Você faz isso, não? Sempre. Na realidade, assim, a crítica que tem que só lembrar duas coisas que eu acho que os meninos vão falar, mas eu vou adiantar rapidamente. Primeiro, a sítio de origem de cada nervo, tá? O aurículo temporal é do ramo V3 do trigêmeo, né, do ramo mandibular. E o zigomático temporal é o ramo do V2, que é do ramo maxilar. Eles têm pontos de comunicação, pode ver que as regiões são até bem próximas, mas a ação deles ela é distinta. Então, o fato de você bloquear não garante que toda a área temporal ela seja protegida. E outro ponto importante é a gente determinar quais as áreas que são inervadas por cada nervo. Por quê? Porque vocês podem fazer o Scalp Block, como eles vão comentar, de forma segmentada, a depender da área que vai ser estimulada. Você consegue direcionar esse bloqueio para o que vai ser estimulado, e isso tem uma grande vantagem, que é você diminuir a quantidade de anestésico total que é feito. A gente vai comentar. Aqui uma outra imagem retirada aqui do Miller, também mostrando mais ou menos aí a mesma coisa, né? Desculpa, mostrando aqui mais ou menos a mesma coisa, o occipital maior e menor, o grande auricular, aurículo temporal, zigomático temporal e supratronclear e supraorbitário, supraorbitário um pouco mais lateral. O nervo supraorbitário e supratronclear, você vai fazer o bloqueio na região acima da sobrancelha, fazendo uma punção, geralmente a gente faz aqui no HC pelo menos, punção única, no sulco supraorbitário, você vai palpar, ele é um suco facilmente palpável aqui das pessoas, na região acima do olho. Você vai palpar o sulco e fazer uma injeção aqui de 2 a 3 ml de anestésico local nessa região supraorbitária. Menos, viu, cara? 1,5 ml em cada ponta. E em cada lado, e você vai pegar, porque aqui nessa região você ainda não dividiu, então você vai pegar os dois aqui, tanto o supratronclear quanto o supraorbitário. Não, na verdade, isso pega o supraorbitário, viu, cara? Aí que está a divisão é do braço medial e braço lateral dele. O tronclear, ele está meio centímetro medial. Certo. Meio centímetro. Aí tem duas opções. Lá dentro que ele divide. Aí você, por conta disso, você tem duas opções. Ou você pode aumentar o volume, e aí você, por contiguidade, vai conseguir o bloqueio. Esse volume aí, por experiência prática, né, a gente vai ter em torno de 4 ml, que é o que deu para observar com os residentes fazendo, ou você pode medianizar a agulha, não tem problema nenhum também, aí você distribui esse volume. Lembrar que esses dois nervos, eles são muito importantíssimos, porque eles pegam toda a região frontal e quase a totalidade da região parietal. Então, a área que você consegue fazer isso é muito grande, tá? Existe uma abordagem também infra. A parte infra entra porque normalmente a gente não... Exato. Porque a gente não faz habitualmente. Primeiro que a área de interesse que a gente tem são áreas normalmente distais ao ponto de bloqueio. Segundo, pelo risco de a gente minimiza uma complicação possível desse tipo de bloqueio, que é a perfuração ocular. Então, no momento que a gente vai fazer a punção acima da fissura supraorbitária, a gente zera essa possibilidade. Assim, como a gente sempre bate na tecla, né, de fazer a punção perpendicular, sentir o periósteo, a chance de você ter uma perfuração ocular precisa ter um esforço considerável.
Então, assim, o direcionamento que a gente tem da agulha feito ali, conforme no exemplo, não é o que nós fazemos habitualmente. Né? Essa abordagem que a gente está fazendo é uma abordagem bem mais caudal do que habitualmente a gente utiliza. Aí, falando em relação aos outros, auriculotemporal, zigomático temporal, e occipital maior e menor, e o terceiro occipital também, que também é descrito aqui, nessa região occipital, na cabeça. O auriculotemporal, a gente vai fazer o bloqueio fazendo uma punção também perpendicular à face, entrando com a agulha 90 graus, 1,5 cm na região anterior ao tragus. Então você vai palpar, olhar o tragus aqui, 1,5 cm para frente, palpar e fazer uma punção aqui única, também descrito aí 5 ml, ele fala no livro, não sei se precisaria tudo isso. O que ele descreve é fazer em 2 momentos, né? Então você entraria, próximo ao osso, você colocaria metade da solução que você vai colocar e depois administrar a metade saindo. Tem que só tomar cuidado, bastante cuidado com essa técnica, porque cada ponto tem complicações específicas, né? E a gente comentou em relação ao supraorbitário e supratronclear, você pode ter um pouco de pitose, você pode ter perfuração ocular, mas no aurículo temporal clássico é a punção da artéria temporal superficial. Então, essa punção arterial, né, essa injeção que a gente às vezes faz saindo, lembrando que habitualmente a solução que a gente usa, isso vai ser comentado depois, mas são anestésicos com duração maior, RUP, a chance então de intoxicação existe e não se justifica nessa injeção contínua, né, de retirada. Não é algo que a gente advoga e não é algo que nós fazemos habitualmente. Tá? Mas, de fato, o Thales falou que está correto. Tem um outro nervo que sai aí, né? Qual que é? Tem nessa região. É uma outra possibilidade de complicação, inclusive. Abaixo. Aumentar um pouquinho mais baixo de onde a gente funciona. Vai para um parque linear. Passa por dentro, não, para chutar, pô. Passa dentro da parótida. Facial. Exato. Tá? Então a gente pode ter paralisia facial, que nesse caso é uma. Vamos só lembrar da clínica bem rápido. Tá? A paralisia facial que a gente vai ter, isso aí vai ser uma hemiplegia que a gente vai ter transitória e que vai pegar habitualmente só a porção mais inferior do rosto. Clinicamente falando, essa paralisia ela bate com paralisia central. Paralisia facial central ou paralisia facial periférica? Periférica. Periférica não, cacete. Paralisia central. Porque aí esse paciente ele vai conseguir franzir o frontal. Então, você vai extubar um paciente com a paralisia facial sugestiva de uma paralisia central, porém, mediada pela farmacológica. Foi pelo bloqueio inadvertido que tem que aceitar. Foi feito pelo bloqueio inadvertido que a gente fez. Então, tem que sempre tomar bastante cuidado com isso. Tá? Não fazer punções, e como ele está, né, não fazer punções muito abaixo do tragus e muito mediais. Tá? A questão da pitose que comentou seria mais para o volume, não do não. Bom, e aí o outro nervo que a gente comentou no começo aqui, que é o zigomático temporal, a gente faz um bloqueio aqui e a hora que acaba a região da sobrancelha aqui. É na borda, cara, na borda externa da órbita, né? A órbita tem uma parte por dentro que seria a borda externa dela. Esse é o ponto. Um volume anestésico também de 1 ml já é suficiente também para bloqueio. Aqui eu mostrando um pouco mais a anatomia aqui. Não sei se tem o facial aqui. E mostrando também a glândula parótida aqui, a relação direta que tem nessa região. E o bloqueio dos nervos occipitais, aqui na região de trás da cabeça, é descrito você fazer traçar uma linha que vai da proeminência occipital até o processo mastoide. Na linha média que passa dessa linha que você traçou, na região bucal superior, na região bucal superior, você vai pegar ali, fazer uma função de 5 ml e vai já pegar os dois nervos, tanto o occipital maior quanto o occipital menor. E é descrito que o importante é você tentar palpar a artéria, e a artéria occipital não é uma artéria difícil de ser palpada nessa região, então para você desviar dela, tem um risco de função na diversidade da artéria, aliás, para você direcionar também onde é que está, porque o nervo passa bem ao lado dela.
Esse slide aí é de ultrassom, né? Esse aqui ele faz uma abordagem de ultrassom. Nem coloquei a foto porque a gente não usa aqui. Mas ele faz aqui. Mas a abordagem de ultrassom, a referência dele é a artéria. Tá? Não é igual outros bloqueios de membro superior, que você consegue localizar bem o nervo. Você localiza a artéria, ela é medial. Né? Nessa abordagem aqui, eu não devia ter colocado a foto, até tenho aqui depois, mas nessa abordagem aqui que ele pega esse músculo que a gente chama de oblíquo cápite, a gente olhou qual que era. O oblíquo inferior da cabeça. Pô, não sabia. Ele consegue ver o nervo. A ideia é pegar em C2, né? Nessa aqui você consegue ver C2 e consegue ver o nervo aqui. Aí você tem que ser com ultrassom. Só lembrando em relação a esse bloqueio, quando a gente faz sem ultrassom, a gente pode fazer a punção perpendicular e colocar o volume um em 2 pontos, né? E você evita o risco de punção arterial dessa forma. Né? Existe também a infiltração lateralizando, mas isso aumenta o risco de pegar a artéria. Tem uns lugares que falam para fazer até 2 punções, fazer uma bem próxima à artéria para pegar o septal maior e 2,5 cm lateral a ela, fazer mais uma punção, injetar mais 2,5 e colocar... Sincero, eu faço leque aí. Fazer um leque é suficiente, você vai jogar 5 Sabe, ml. tem um risco de pegar a artéria maior. Estou pegando aqui os dois. Aqui uma foto aqui da punção, pegando aqui o septal maior e o septal menor, e o terceiro septal também, que às vezes é esquecido, mas passei nessa região. Aqui o que o Bruno tinha comentado ali no começo, né, a região, você pode direcionar qual bloqueio você vai usar para cada cirurgia que você vai ter. A gente está falando aqui especificamente da pinagem, na pinagem você vai acabar fazendo todos eles, mas você pode, até em cirurgias que não se vai usar a pinagem, você pode direcionar aqui, fazer, se for craniotomias anteriores ou posteriores, você pode fazer. Então, supraorbitário, supratroclear e auriculotemporal para craniotomias anteriores, e não precisa fazer nem o crânio, nem os occipitais aqui. Nesse tipo de cirurgia, se for posterior, você faz só o cigomático temporal, grande e pequeno occipital, não precisa fazer o supratroclear e supraorbitário. Aceitar mais. Deixa solto, vamos ver se consigo. Tenta não mexer o mouse. Permite. Joga para direita. Joga para direita. Ele não está em cima, está à direita. Aqui um artigo que a gente vai comentar um pouco, só utilizando ele aqui para a gente falar um pouco sobre os anestésicos locais que a gente acaba utilizando aí para fazer esse bloqueio. Aqui, em geral, a gente acaba usando ropivacaína, uma diluição de 0,375, 0,5. E às vezes diluindo com lidocaína junto. Tem gente que não gosta de fazer, mas também é descrito esse bloqueio fazendo lidocaína junto para diminuir um pouco o tempo de latência do anestésico local. Aqui nos trabalhos que a gente pesquisou, na maior parte das vezes eles usam bupivacaína 0,5%, mas também tem o 0,2%, a gente viu o 0,375 também. Aqui no HC, em geral, a gente está usando bupivacaína até pela uma segurança maior que ele tem, por diminuição de caso de função menos cardiotoxicidade. Lembrando que esse artigo ele é de 80. Esse artigo ele é um pouco mais antigo. Ele é de 96, então o uso da BUP se explica e também da concentração. Fizeram 28 ml de solução. Hoje a gente tem uma segurança de usar uma quantidade de volume menor, uma concentração menor e conseguir eficácia igual. Bom, eu vou falar brevemente das evidências, então, que a gente tem e levantar algumas discussões em relação ao que a gente tem de evidência. Esse artigo é um pouco mais antigo, ele é de 87. Eu só coloco para mostrar o início da anestesia regional relacionada à anestesia, à neuroanestesia, né? Então, isso é um artigo mostrando a eficácia da infiltração local do scalp e é o início, enfim, dessa discussão da importância do bloqueio local e não só de fazer uma analgesia sistêmica, né? Ele consegue evidenciar que o uso da BUP na infiltração local reduz, dá um maior controle hemodinâmico durante a cirurgia. Esse artigo... Esse é o trabalho de 96? Esse é o de 96. Legal. Esse aqui, ele
é o primeiro a falar sobre scalp block, né? É o artigo do Pinoz, que ele inclusive fala sobre a técnica. Sempre que citam uma técnica do scalp block, falam sobre esse artigo. Então, a técnica em si ela é conhecida como técnica hipnótica, né? Por conta desse artigo. Essa técnica clássica de bloqueios. E ele, inclusive com um N não tão alto, mas ele conseguiu evidenciar uma eficácia de controlar hemodinamicamente, avaliando sinais vitais, né? Ele teve um controle adequado com o uso de BUP no scalp block para o momento da pinagem. E aí eu levanto essa discussão em relação à infiltração local ou scalp block, né? A infiltração local, se você for considerar um momento de pinagem, você teria que fazer também a infiltração dos pinos. E aí existem alguns artigos que mostram essa comparação. Só um pouco antes, esse artigo ele vai falar sobre a mesma coisa que o Pinoz falou, só que é um pouco mais recente, de 2006, evidenciando a eficácia do scalp block. E ele tentou avaliar se teria uma diferença de cortisol, ou seja, uma diferença sérica. Ele era um N muito baixo, ele não conseguiu evidenciar. Então, nesse artigo, acabou não conseguindo ter, mas eles colocam como talvez seja o N, enfim, o desfecho que eles escolheram. Usa muito dosagem de cortisol para ver estresse cirúrgico, né? Estresse cirúrgico. Bom, agora começam as comparações entre infiltração local e scalp block. Se a infiltração local fosse realizada sempre adequadamente e o sítio em que é realizada a pinagem está infiltrado, teoricamente a gente não teria diferença. O que acontece é que o momento da pinagem e o momento da infiltração não é exatamente simultâneo. Então, existe a possibilidade de você pinar mais de uma vez, por dificuldade, ou de você pinar onde não infiltrou. Então, o que ele evidenciou nesse artigo de 2009 foi um escape de bloqueio, talvez por uma infiltração no local do pino. Então, ele mostra que o grupo teve uma diferença significativa de controle em relação ao grupo controle e ao grupo de infiltração local. Local scalp, né? Isso. E aí, aqui são os dois sinais vitais, né? Então foi relacionado à frequência e também relacionado... A frequência ficou perto do grupo controle, né? Muito mais perto do grupo controle do que do grupo scalp. Do grupo scalp. E aqui a tentativa de cortisol, nesse caso, ele conseguiu evidenciar uma diferença significativa em relação ao controle e também em relação, nos 60 minutos, em relação do scalp em relação aos dois grupos. Legal. Esse, também comparando pin-side infiltration com o scalp, ele conseguiu evidenciar, utilizando esse índice, né, de nocicepção de analgesia, que vê a variação dos sinais vitais, principalmente da frequência cardíaca e da pressão arterial, e ele faz um índice de 0 a 100. E ele evidenciou uma correlação adequada entre os sinais vitais e o índice, principalmente o índice espontâneo e não o médio, e conseguiu evidenciar um significativo controle, uma diferença adequada entre os dois grupos, né? Significativa P menor que 0,05. Aí. Só para parar, então o que você está falando para a gente é que o scalp block reduz, melhora o seu controle hemodinâmico dos pacientes, isso mostrou nos primeiros trabalhos, né? Isso. E se você comparar o scalp block com infiltração, o scalp block é superior. Exatamente. Inclusive para estresse cirúrgico, pós-operatório. Inclusive para estresse cirúrgico. Agora falando comparando o scalp block, o que acontece? Como esses artigos eles não utilizavam remifentanil, a remifentanil é uma droga que surge para dar um controle hemodinâmico analgésico momentâneo intraoperatório, com grande potencial de hiperalgesia pós-operatória. É a droga do demônio. O que esse autor pensou? Ele pensou, e nesse mundo que agora existe... Nesse mundo que existe o remifentanil, cabe ainda falar de scalp block? E como, né? Mas, talvez pelo N que ele escolheu, que foi um N baixíssimo e tem um monte de viés nesse artigo, ele não encontrou diferença entre os dois grupos. Ou seja, ele dava remifentanil para os dois e fazia scalp só em um. E ele comparava. E ele não conseguiu evidenciar diferença entre os grupos, mas se você vai ver a pinagem nos dois, a pinagem no grupo que não tinha scalp, existe uma alteração significativa de frequência e
pressão arterial. Então, se a gente for pensar na pinagem de um paciente que a gente precisa de um controle hemodinâmico estrito, como o cardiopata que a gente falou, ou aneurisma, ou um aneurisma, vasculares. Até esse artigo que vai um pouco contra, ele deixa claro que você tem que ter esse cuidado do scalp block. Isso. Frequência e pressão arterial. Falando um pouco de analgesia pós-operatória agora. Na verdade, essa revisão sistemática, ela faz também uma meta-análise, né? E falando sobre analgesia pós-operatória com uso de scalp block, né? Cirurgias eletivas. E aí, ele avalia os scores de dor e ele compara o grupo que faz scalp block antes e scalp block ao final da cirurgia. Então, o que acontece? Talvez você com remifentanil, em algumas cirurgias, você consiga fazer um scalp ao final, pensando numa analgesia pós-operatória. Mais duradoura. Né? Talvez se você precisa de um regime mais estrito de controle hemodinâmico, você opte por fazer o pré. Então, o que ele mostra? Até 4 horas você tem uma diferença significativa no pré-operatório. Já no grupo que faz depois... Qual que é o desfecho? O desfecho dor. Ele faz score de dor. Tá? De dor visual. Ele alcança até 12 horas com isso aí é tudo pós-operatório, 1 hora depois da cirurgia. Né? Isso, é a avaliação. 1 hora depois até 24 horas. Entendi. Ele conseguiu até 12 horas ter um efeito significativo com um bloqueio no pós-operatório. Então, o que eles falam? Terminou a cirurgia, antes de estubar, fazer o bloqueio. Né? Seria esse o bloqueio pós-operatório. Aqui ele faz um forest plot, né? E ele consegue, embora no pré-operatório ele não consiga evidenciar, no pós-operatório está na risca, né? Seria 0. Mas somando os dois, o intervalo de confiança aqui, ele consegue tirar do 0. Então, o que funciona o scalp block para analgesia pós-operatória fica provado por uma meta-análise que sim. Aqui, o que ele vai fazer? Você pode voltar em intervalar, eu não entendi o negócio. Eu não entendi se foi melhor pós ou pré-operatório. Pós-operatório foi melhor no controle de dor. Foi melhor em ambos, porém, fazer no final da cirurgia você tem um tempo maior de analgesia, que é o esperado. É algo intuitivo. Você não gastou o tempo da cirurgia. Exato. A questão é óbvio isso. É óbvio. Não é? Não, de fato. Mas assim, a questão é muitas vezes o que eu entenderia trazendo para a prática é o seguinte: o paciente vai fazer eventualmente uma incisão maior, fazer um question mark. Se a pinagem, então, o que é que eu faria? Se fosse o question mark, uma incisão grande, eu faria o bloqueio ao final da cirurgia, pensando num controle maior de analgesia, e seguraria com alfentanil, essa pinagem, ou com remifenta. E aí a pinagem, no caso, para o procedimento, eu garantiria dessa outra forma. Esse seria o cuidado. Supondo que fosse uma neurovascular, né, uma clipagem de aneurisma, e a incisão fosse ser uma incisão pequena, essas minis, que agora o pessoal aqui da HC tem feito bastante, mini incisão, e o estímulo maior do pós-operatório vai ser basicamente a questão da pinagem. Então eu faria o bloqueio antes e garantiria o controle analgésico depois, basicamente com analgésicos convencionais. Então eu faria essa individualização. Então, essa é a grande importância de a gente tentar ver essas nuances, porque o scalp block ele é mais uma técnica, né? E a gente tem que também pensar o momento em que a gente vai realizar ele. Então, supondo que a gente fez o scalp block e a gente... Deixa eu passar. Não, na verdade, esse caso, ele vai evidenciar uma coisa interessante, que é a transição de uma anestesia geral relacionada ao remifentanil. Então, existe diferença entre eu fazer o scalp block e eu fazer só a morfina? O que ele evidencia nesse artigo é uma não diferença entre os grupos. Então, talvez uma analgesia, em relação ao score de dor, uma analgesia venosa você consiga ter adequado controle. Morfina pode segurar. Aí o que ele fala de diferença é a questão dos efeitos colaterais. O que ele conseguiu evidenciar de diferença foi aqui, em 12 a 24 horas, ele teve uma diferença em náusea e vômitos em relação a... na verdade, não foi nesse, né? Cadê 005? Outra coisa que não tem aí nesse trabalho é a análise do subgrupo de neuro-oncologia, né? Porque daí a utilização de ou pelo menos um opioide controlado, ou nem diria um opioide free, mas
Isso aí não tem essa análise também. O que eu acho interessante desse artigo é, na verdade, a gente pensando num paciente em que a gente acabou fazendo scalp durante o procedimento. Então, talvez, nesse paciente que eu fiz o scalp no intraoperatório, eu vá ter que pensar numa analgesia venosa e não é tão mal isso. Né? A gente não precisa, vamos fazer pós-operatório agora e não vai ter cobertura se for uma anestesia sistêmica. Às vezes, uso de uma PCA, enfim. Venosa. Cara, eu vou te dizer, eu nunca fiz pós-operatório. Você já fez alguma vez? O quê? Eu nunca fiz pós-operatório. No máximo antes de tubar. Às vezes No máximo que eu cheguei. curativo, aquelas faixas, não sei o que, você nem consegue fazer, cara. De fato. Uma questão que você pode até individualizar. Você teria que falar assim, o que me parece, aí, o que me parece só mais, os... o que me parece mais razoável sempre é fazer antes de tubar, né? Se separar apenas desses dois momentos. E eventualmente no pós-op é complementar, mas nunca precisei fazer uma complementação por queixa específica do paciente. Mas seria uma possibilidade. Lembrar que, assim, diferente do intraoperatório que a gente tem, além do efeito da incisão, a gente tem a próxima artéria meningite, a gente tem a inervação da dura e você vai ter outras fontes de estímulo álgico além da pele. No pós-operatório, o que realmente dói é a pele, subcutânea. Então, se a gente pensar numa incisão pequena, como o Dr. Bruno falou, a gente pode ter esse controle maior de, bom, talvez não vá doer tanto no pós-operatório e minha preocupação seja mais no intra. Esse artigo aqui ele vai falar especificamente de clipagem de aneurisma, ele faz na craniotomia pós-operatória e ele usa a levobup. Na verdade, eles fizeram esse ensaio clínico para tentar provar o uso da levobup, já que só tinham utilizado nos artigos BUP. E aconteceu uma coisa interessante nesse artigo, porque eles usam uma alta concentração, eles usam a levobup a 0,75, e o que eles tiveram foi um controle significativo até de 72 horas de diferença em relação à score de dor, mas no uso da PCA, que eles mantinham todos os grupos com PCA de morfina, não teve diferença em consumo de opioide. A partir de 2 horas você não tem diferença em relação ao consumo de opioide.